achados. As biografias de Vítor Rua são abundantes e, quase invariavelmente, descrevem um percurso musical com origem no rock apenas para chegar a alguém que construiu idiosincraticamente o seu lugar na música portuguesa. Os momentos-chave da construção da sua personalidade musical parecem ter sido muitos, como o encontro em 1980 com o músico e musicólogo Jorge Lima Barreto, que o introduz à música etnográfica, ao jazz, à música eletrónica, à música concreta, a músicas acosmáticas. Ou, então, um concerto a que assistiu em 1983 em Nova York, com Derek Bailey, John Zorn, Bill Laswell, Fred Frith, Peter Brodsman, Joel Leand e Ciro Batista, e que, nas suas palavras, mudou a minha vida. Eu queria dedicar o resto da minha vida a fazer aquele tipo de música. A dificuldade de apreensão da obra de Vítor Rua reside na sua extensão e diversidade. Os seus álbuns como executante, compositor e líder de ensemble que estão disponíveis no Spotify ultrapassam a meia centena, e mais há, a que se junta a edição de cerca de 20 álbuns no âmbito do Grupo Telecto, que fundou em 1982 com Jorge Lima Barreto e que, após a morte deste em 2011, voltou a ressurgir com outros parceiros. De qualquer forma, os Telecto incorporavam frequentemente convidados como o guitarrista experimental americano Elliott Sharp ou o baterista inglês Chris Cutler, este ligado a correntes musicais que, já nos anos 70, incorporavam elementos do rock, do jazz e da música contemporânea, e de que o grupo Henricau era a expressão mais visível. Aos Telecto era colada a etiqueta de pioneiros da música minimal repetitiva em Portugal. A ser verdade, esse não era certamente o minimalismo de Steve Reich ou de Terry Riley, mas o campo de ação dos Telecto era, na realidade, mais abrangente e de caráter improvisacional. Aliás, a proximidade ao ou a este tipo de minimalismo será mais evidente em alguns trechos da obra Stress Relax do Vidian Ensemble, que Vítor Rua forma em 1994. Querer falar da música de Vítor Rua assemelha-se então a querer agarrar uma enguia que teima em fugir-nos da mão. É certo que também compôs para cinema, teatro, dança, poesia, performance, orquestra. Escreveu óperas e peças orquestrais, mas, ainda por cima, a sua música exprime-se de formas tão diferenciadas, da música concreta à eletrónica, da música contemporânea finamente escrita à improvisação nas bordas do free jazz, ou ainda a perduração da estética rock ou as colagens sonoras, que qualquer fixação estilística só pode redundar em fracasso. Não significa isto que se esteja perante um camaleão sonoro. Pelo contrário, as abordagens de Vítor Rua são coerentes. Afinal de contas, todas estas músicas são a sua música. Séria ou com humor, repousante ou desorientadora, bela ou convulsiva, rigorosa ou divagante. Como se relaciona a música de Rua com quem Rua é? Fico muito feliz pelas palavras de introdução, que fizeram-me lembrar muitas coisas, por um lado, e por outro também quase seguir cronologicamente assim, a minha vida musical. Só queria fazer uma pequena adenda ao que foi dito, que é o seguinte, que é, no Spotify, no iTunes e em mais de 30 plataformas musicais, é natural que surja sobre o meu nome, Vítor Rua, a tal 50 discos, ou assim, à volta de 50 discos, 50 álbuns publicados.
mas isso é porque tudo que apareça em colaboração com outras coisas, eles não põem na secção de Vítor Rua. Por exemplo, se for Vítor Rua e Manuel Guimarães, já é uma colaboração, já não aparece. Porque a totalidade dos discos que eu tenho neste momento editado em mais de 30 plataformas digitais são 189. Caramba. Não é meia centena, são 189, e não estou a contar os físicos do GNR, do Telecto, os tais álbuns, o CD, estou a dizer só coisas originais. E realmente, exatamente como dizes, que vão do rock ao jazz, da concreta eletrónica, do espectral ao serial, do minimal à pop, e também multi-instrumentista no sentido, há discos para percussão, marimbas, vibrafone, para vozes, para orquestra, para ópera, para quarteto de cordas, mas também há para instrumentação de rock, ensemble de jazz, guitarras elétricas, baixo, essas coisas todas. Mas pronto, eu depois do que disseste acho que já não tenho mais nada a dizer. Podemos dar por terminada. Mas a pergunta era... Mas a pergunta era, que eu ainda não a tinha dito, portanto, Okay. no meio desta diversidade, qualquer ouvinte se sente perdido. Sim. Consegues apontar alguns álbuns que consideres que são aqueles que permitem que uma pessoa seja introduzida aos diferentes estilos ou às diferentes facetas da tua música? Sim, cara, nunca fiz isso, mas é difícil, por exemplo, em 200 álbuns assim, estar a escolher. Mas, por exemplo, se tivesse que escolher como se fosse uma fotografia de eu em pequenininho, em bebê, depois eu em coisa, depois outra fotografia eu já no liceu, e depois outra, dentro desse género, até é um exercício que eu engraçado de fazer. Por exemplo, escolhia na pop, e no meu período do GNR, não é? Não tinha qualquer dúvida em escolher o Independência, nem que não seja pela característica de um lado inteiro do álbum ser uma faixa que era uma raridade na altura e continua a ser raridade até aos dias de hoje, quase. Uma improvisação em tempo real, em 3 takes, de 27, quase 26 minutos ou 27 minutos, e em que foram feitas muitas experiências a nível tecnológico de estúdio e assim que nunca tinham sido realizadas, e usados instrumentação e prestadores que nunca tinham sido usados em Portugal. E, portanto, era esse o álbum que eu escolhia. Dos Telectos já é mais difícil, porque já são muitos mais, não é? Enquanto que o GNR foram quase só 3, 4 anos, os Telectos foram 30, não é? Mas não tinha qualquer dúvida também em escolher os 2 primeiros, ou seja, o Telecto, que ainda apanha o rock antes de entrarmos no minimalismo, mas também já aparece o minimalismo lá, e é talvez das obras para mim mais avançadas que alguma vez foram feitas em estúdio em Portugal, assim, agora se é de rock ou se é de rock art rock, ou seja o que for, isso é agora que foi, quer no método, quer depois no resultado, fizemos experiências que ainda hoje, se calhar, raramente se fazem em estúdio assim. Era esse também o Telecto, o álbum que o escolhia. Depois o Belzebu, do período minimalista, também era o Belzebu que eu escolhia, porque ainda hoje, 30 e tal anos depois, os Telecto andam a tocar o Belzebu. Gravámos em 2019 um CD ao vivo no Café Otto, em Londres, e era exatamente a tocar o Belzebu ao vivo, e a malta, o público jovem que estava lá, escutava como se fosse uma coisa nova, como se fosse um grupo a apresentar o último trabalho dele, e fico feliz, não é, que talvez depois ainda seja uma coisa original e assim, não é, e que provoque em gerações diferentes, é bom sinal. Olha, desculpa interromper, mas uma das coisas que eu descobri numa rápida visita à internet é que os Telecto têm uma reputação internacional que não desapareceu. Pelo contrário, está muito aumentou. Ligada à música experimental, mas há muita gente que os indica como referência. Claro, e aparecemos em muitas listas dos melhores discos, dos melhores grupos, às vezes em coisas, plataformas também assim marginais, experimentais e assim, mas
mas e daí também a procura dos nossos discos antigos, também no Japão, nos Estados Unidos, especialmente. Por exemplo, a minha música é muito, eu consigo na minha plataforma ver quem é que me compra os discos, quem é que me compra a música, quais são as músicas mais vendidas, em que plataforma vendo mais, isso. E realmente Portugal aparece para aí em 13º lugar, assim, depois de países como, sei lá, Nova Zelândia ou qualquer coisa assim de género, mas pronto. Depois do lado já da improvisação do Stalecto era o Quartetos, que gravamos na Clean Feed, que é um triplo CD, que a formação é igual, mas muda o baterista, em cada disco é um baterista diferente. Num disco temos o Sunny Murray na bateria, no outro disco temos o Jerry Hemingway e no outro disco temos o Eddie Prevost, que numa das críticas do Wire, o crítico, não é, começa o artigo a dizer que grupo é este que consegue juntar os 3 melhores bateristas vivos da atualidade. E depois, a determinada altura, diz: e enganem-se aqueles que pensem que os Stalecto é que entraram no mundo do Eddie Prevost ou do Jeremy. Não, o Eddie Prevost, o Jeremy e o Sermon é que entraram no mundo dos Stalecto nos 3 álbuns. É uma crítica, por acaso, muito interessante e pronto. E esse álbum também aparecia. Depois apareceriam, talvez começavam a aparecer os meus posteriores ao Stalecto, não é? Posteriores, que é o paralelo, não é? Em que tenho um que é o Heavy Mental, que é um solo de guitarra, que é uma coisa muito lírica, muito bonito, e que foi uma gravação que fiz em 99, com uma guitarra nova que o luthier Gil de Oliveira, 18 cordas, fez para mim, meu pedido, e é um álbum muito, muito bonito. Foi pena que o álbum ficou com uma história que agora dava quase a entrevista inteira, mas a Orfeu teve uns problemas e os discos ficaram, não só os meus, como todos os músicos que estavam a trabalhar na Orfeu na altura, ficaram todos tipo em armazém, até hoje. Portanto, discos do GP Simões, do Zeca Afonso, do Mário Viegas, pronto, de muita gente, estão em caixas até hoje, desde 2011, creio, até hoje. Estão alguns no armazém, em caixas. Estão a apodrecer, não é? Exatamente, mas era um álbum muito bonito e eu também escolhi essa hesitação. E pronto, e como já escolhi o meu e um de Stalecto e um de GNR, acho que já era uma boa discografia. Eu estava à espera de um pouco mais de menos humildade e mais diversidade na escolha de discos que são teus. Então pronto, então nos meus, se eu posso escolher mais meus, tenho muita para onde escolher. Por exemplo, a da ópera, a minha ópera, Uma Vaca Flatezung, por exemplo, acho que é um marco para mim muito importante. Primeiro para mim foi, porque foi a primeira ópera que escrevi das 6 que já tenho até ao momento, mas foi a primeira. E eu nunca me esqueço como é que essa ópera nasceu. Essa ópera nasceu que era, eu tinha umas aulas, dávamos umas aulas particulares, uns encontros, chamamos antes, os encontros musicais, entre 3 músicos, que era eu, o pianista Manuel Guimarães e o guitarrista, na altura, Carlos Andrade, que assina por Carlines Andrade. E semanalmente, uma vez pelo menos por semana, tínhamos esses encontros, assim, até que um dia, eu lembro que tive uma ideia e disse assim: olha, a partir de agora vamos ter trabalhos para casa. E temos uma semana para escrever uma peça nova, uma composição e assim, e apresentar na semana seguinte. E eles, ok. E eu, de repente, nesse dia, a aula era sobre o canto, sobre a voz, especialmente a voz na música contemporânea. E então, de repente, estávamos a examinar partituras de compositores portugueses, não interessa de quem, já não me recordo, e de repente eu estava a anunciar coisas ridículas, por exemplo, ou erros primários de não meter bem as sílabas, de coisas assim, ou ritmicamente terminarem as palavras em sítios esquisitos, não é? E estava, portanto, a apresentar uma espécie de uma crítica
e de repente o Carlos Andrade virou-se para mim e disse-me assim: então, mas o Vítor, que vem da pop e tem humor e essas coisas assim, e está habituado a escrever canções, porque é que não escreve uma ópera? E eu, na altura, que era contra a ópera por causa do bel canto, que achava que era uma estupidez, como o Steve Reich diz, hoje há um microfone que uma pessoa sussurra I was out front of my... E ouve-se num estádio, não é? Já não é preciso aquela técnica do bel canto para sermos ouvidos com uma orquestra por trás, que era essa a razão que eles inventaram essa técnica, não é? Uma das razões, não é? E então, me interessa, era contra a ópera, não é? E então ele diz, porquê é que não escreve uma ópera? E eu lembro que respondi assim, eu nunca hei de escrever uma ópera na vida, nem pensar, o que é que você queria que eu escrevesse? E estava o piano de Manuel Guimarães assim ao lado, e ele dizia, o que é que você quer que eu escreva? E fiz um cluster, assim com os braços, fiz assim um cluster no piano, e soou assim um acorde muito dissonante, e por cima desse acorde cantei uma coisa deste género. Porque estamos assim a cantar desta forma ridícula. E eles começaram-se a rir imenso e o Carlos disse, tem que escrever essa ópera, tem que escrever. E é assim que começa a ópera. Ou seja, acabei por fazer uma ópera que é uma anti-ópera, toda ela, e a gozar, a brincar com os clichês das óperas. Pronto, portanto a ópera também era de certeza uma que escolhia, porque foi o que depois me fez ter prazer em escrever para voz e continuar a fazer óperas e teatros musicais e assim. E depois, para ser assim talvez uma coisa diferente, para não ir para quartetos de corda ou escolher uma peça de orquestra, como foi a do Interstellar Overdrive Remix, que escrevi para o Remix Ensemble, que era uma obra dedicada ao Syd Barrett, e o tema Interstellar Overdrive, que é fantástico, e foi tocada em muitos países da Europa, nos melhores salas pela Orquestra Remix e dirigida pelo Peter Randall, que dirigia o Ensemble Moderno e essas coisas assim, não é? O Zappa, as últimas obras do Zappa. Não é? Essa eu não conheço, não conhecia o Interstellar Overdrive, para além da versão dos Pink Floyd, claro. Claro. Mas é uma... Relativamente à versão à música dos Pink Floyd, Syd Barrett, só tem o nome. Não. Também tem elementos? É chamado, por exemplo, na SPA e assim, eles chamam, o termo que usa é uma recriação, que é quando se pega em algo que já existe, não é? E depois se cria, no fundo, uma outra obra. Agora, podia ser, como tu disseste, podia não ter a ver diretamente com a obra e ser uma inspiração minha do que é que o Interstellar, mas quando eu digo que tem a ver é porque eu resolvi, fiz uma versão de 17 minutos e 30 ou assim do tema e portanto o tema existe, só o tema em si dos Pink Floyd aparece no primeiro minuto e no último minuto da composição, depois os outros 15 minutos são totalmente coisas minhas e aí sim aquilo que eu imaginaria que poderiam ser os Pink Floyd se fossem escritos ou assim, mas aquele tema aparece, surge todo ele no início e no fim. Não meteste lá o cacarejar das galinhas que aparecem no meio do tema? É que é feito numa guitarra, sempre eu desde miúdo que ouvia, o meu irmão tinha esse disco e sempre que chegava esse momento do cacarejar da galinha eu dizia assim, como é que é possível fazer isto na guitarra? Como é que se faz isto na guitarra? E até hoje ainda não consegui bem fazer, nem perceber como é que se faz, mas realmente é incrível. Eu acho que é uma técnica, uma mistura da técnica, como é que ele ataca a palheta, as cordas são atacadas pela palheta e a pressão depois da palheta na própria corda, mas realmente é muito extraordinário esse momento, que são só um segundo e meio, assim, uma coisa, 2 segundos, 3 segundos, assim. Então, mas... Ainda, se calhar ainda não abordei os discos todos que deveria ter abordado. Não, podes parar por aí. Ok, pronto, está bom. E assim passo eu para uma pergunta seguinte, okay. Que tem que ver, aliás, com a minha audição intensiva nestes últimos dias de várias das tuas obras. Fundamentalmente aproveitei para ouvir o que tens colocado no Spotify.
sem entender muito bem a sequência cronológica do que lá está. Porque são quase todos 2016, portanto deve ser um momento em que se metem, não é? Exatamente. Isso não é a data de que existem. A tua visão sobre a música, como eu vi em diversas entrevistas, é também a visão de um musicólogo. Na tua música, eu posso ser levado a imaginar referências a outras culturas. Por exemplo, na sax ópera, eu identifico os cantos guturais de Estuva e, inclusivamente, mais recentemente, em Home Sweet Sound, num determinado momento, parece que estou a ouvir as flautas do Ziat-Mul da Nova Guiné. Estas formas de abordagem musical entram consciente ou inconscientemente na tua expressão musical? Eu acho que a existirem, a aparecerem e a surgir deve ser inconsciente, ou de coisas que vivi. Por exemplo, eu sou mais influenciado, se calhar, por coisas que vi na vida de pôr-se de sol, nascer de sol, ou, por exemplo, como estive na China numa vez, estamos na China num templo e de repente não está ninguém, estão poucos turistas, e de repente vemos assim um aglomerado de pessoas e nós aproximamos para ver o que era, tinha uma espécie de um astrolábio, uma coisa gigante, e então de um lado tinha um círculo e do outro lado tinha um círculo. E era um acontecimento cósmico daqueles que só acontece tipo astronómico, daqueles que só acontece de 700 mil em 700 mil anos ou coisa. E nós estávamos lá nesse momento e que ficava o Sol de um lado e a Lua do outro em cada círculo, assim, pronto, era uma coisa extraordinária. Pronto, essas coisas a mim se calhar influenciou mais do que estar a dizer que ouvi o disco tal. Agora, eu sou influenciado pela música que ouço certeza absoluta, aliás, desde miúdo, e às vezes até me surpreendo a mim próprio, de género, estar a fazer uma coisa e só muito tempo depois apercebemos assim, isto talvez tenha sido, parece, não sei porquê, parece. Agora, ter a visão musicológica naquele sentido, de, no momento em que estou a fazer, eu sou músico, absolutamente, não estou a pensar se vai ficar na história da música, aquela obra, estou a tentar dar o máximo, fazer o máximo, mas não estou a analisar de fora, a dizer, isto vai ser incluído depois no período minimalista de Victor Hugo, na parte X, tal, coisa. Nisso não acontece. Mas agora, o facto de eu abordar tantas tipologias musicais e instrumentos musicais que tenho, por exemplo, eu neste momento devo ter, dentro daqueles 189 álbuns que eu falei que estão em mais de 30 plataformas musicais, neste momento para aí uns 30 a 40 sou eu a tocar sintetizador, por exemplo. E foi sempre um instrumento que eu adorei. Cheguei a pensar em dedicar mesmo só ao sintetizador. Qual foi essa altura? Foi a altura em que começo a tocar com o Jorge Barreto no Stelecto. Ora, o Jorge Barreto tocava sintetizadores e eu decidi manter-me na guitarra assim, mas nessa altura havia muito da minha parte do interesse e daí, por exemplo, 30 a 40, em 180, 30 a 40 serem eu a tocar sintetizadores, às vezes solo até, por exemplo, estilo Roland Jupiter 6, Moog Mother 32, não sei. Até o nome do álbum normalmente é o nome do sintetizador que eu utilizei na gravação para fazer o próprio álbum. Isto significa que te sentes à vontade também o que és proficiente no teclado? Ou pelo contrário vais... no teclado, naquele sentido de pianista, nem pensar, não é? Eu uso o sintetizador, acho eu. Por exemplo, houve uma altura em que as pessoas usavam o sintetizador e faziam, por exemplo, no jazz rock, aqueles solos virtuosos, chicoria, não sei o quê, e no fundo estavam a tocar no sintetizador com som eletrónico, mas a usar as teclas e assim como se fosse no piano. Eles podiam fazer aquilo no piano, só que não teriam aquela sonoridade, não é? Claro. E mesmo acordes, por exemplo, com a mão esquerda a fazer acordes, a acompanhar, escolhiam sons. Assim. Agora, eu acho que o sintetizador é um instrumento totalmente diferente do piano ou do órgão, ou seja o que for, e como tal deve ser abordado. Por exemplo, eu a maior parte das vezes, se o sintetizador tiver teclas,
eu normalmente às vezes passo o tempo só a carregar numa, assim, estou numa assim a explorar, a mudar a frequência, ressonar, posso estar 5 minutos, 10, 15, e depois às vezes se necessitar de uma nota mais aguda, dou uma nota mais aguda e continuo. Se não tiver teclado, é mesmo só nos botões novos, alterar e a criar o som. Sempre vi assim modelar o som eletrónico como aquelas pessoas que trabalham no barro, não é? Que se vai assim amassar, olha agora e tal, está mais. Eu partilho o teu fascínio pelos sintetizadores. Sim. E percebi que mandaste fazer um sintetizador específico, portanto, na Holanda, com 4 osciladores, com a possibilidade de controle wireless, não é? Também. Não é bem, mas é uma espécie de uma antena, mas sim, mas na antena ou então dentro da boa, com a luz também, a luz também interfere. E tem Theremin também tem Theremin. Pois era isso que eu ia dizer com o wireless do. Sim. Agora já não me lembrava que era um Theremin. Ok, também, exatamente. Portanto, tem um Theremin que. Também incluído. E tudo numa caixinha deste tamanho assim, e com uma tiracola, uma coisa tiracolo, uma alça, para se poder, eu chego assim ao conceito só com aquilo, pôs aquilo, abro, ligo e está pronto a. E foi esse mesmo sintetizador que utilizaste numa obra que dedicaste ao Vangelis, não é? Exatamente, que saiu recentemente. É um dos discos que editei na pandemia, durante a pandemia, que é dedicado ao Vangelis, que se chama Evangelization. E esse, num dos lados é esse sintetizador que uso. E no outro também é outro que também foi comprado a ele, mas que não foi feito de propósito para mim. Há um X números de exemplares no mundo. Assim. E revelaste-me, através dessa dedicatória, que o Vangelis tem álbuns que se afastam muito do que lhe conhecemos habitualmente. Felizmente, o Invisible Connection, gravado e editado na Deutsche Grammophon em 84, que foi o primeiro disco da Deutsche Grammophon editado, que abria-se o folheto e dizia assim: composto, produzido e interpretado por Vangelis. Não dizia mais nada. Quando nos discos da Deutsche Grammophon era currículo do pianista, 2 páginas, currículo do não sei o quê, mais 3 páginas, o que é que Stockhausen, não sei o quê, qual é a teoria, fotografias das partituras, etc. Nele só dizia composto, produzido, interpretado por Vangelis. E foi editado na Deutsche Grammophon e é uma das obras-primas da música eletrónica, ao lado de discos de Stockhausen, de Xenakis, etc. É muito bonito, é fantástico. E depois há um que é o Bubur, ao vivo em Bubur, que era com música bio, quer dizer, era já plantas ligadas com sensores. E ele apanhar os sons das plantas. Coisas extraordinárias. Só esses 2 já podia morrer, já que só com essas 2 obras já ficava na história da música. Olha, isto leva-me a outra pergunta. Há uns anos, portanto, digamos que há 30 anos, ou 40, seja o que for, Sim. O tempo passa depressa, os Telecto eram considerados uma ave rara no panorama musical português. De qualquer forma, agora não é o caso. E gostava de perceber se a cena musical a que tu recorres, ou seja, as pessoas com quem estás, se é fácil arranjar cúmplices para os teus projetos, se existem também espaços que possam acolher essas performances. Cada vez mais. Por outras palavras, o terreno cultural atual é acolhedor e fértil, particularmente em Lisboa, porque eu penso que o lado da música mais improvisacional, o Porto agora também tem, e no país inteiro está a abrir. Há festivais em todo o lado, música experimental, improvisada, está tudo a abrir muito. Quando foi a reedição do Belzebu, creio que em 2017, os Telecos andamos a dar concertos em Portugal e no estrangeiro,
E era inacreditável porque eram festivais de música eletrónica, mas que eles agora música eletrónica é outra coisa que era para mim música eletrónica. Para mim música eletrónica era a música eletrónica do Xenak, de Stockout. Hoje música eletrónica também é mais os beats, os loops, os samplers, essas coisas, essa música que vai desde o hip hop, techno, seja lá o que for, e que são coisas extraordinárias que se estão a fazer, porque para mim a música concreta que nos anos 50, 60, era feita naqueles estúdios, laboratórios, com bobinhos, não sei o quê, nos estúdios franceses, que eram só meia dúzia de pessoas que tinham acesso àquilo, não sei o quê. Hoje, de repente, temos putos, não é? DJs e coisas, não sei o quê, a trabalharem em programas, a montar, a fazer reverse, tipo reverse de coisas, a colar o tempo com não sei o quê, a velocidade com a velocidade, o time stress, ou seja, todas as técnicas que eram faladas como e que deram a teoria musical da música concreta e não sei o quê, é hoje utilizada na música pop, hip hop, com todas essas técnicas, com rigor fantástico e feito por pessoas em casa, em computadores e na maior. E, por exemplo, isto respondendo também ao início da nossa conversa, estávamos a falar e tu perguntaste, de certa forma, até na primeira pergunta que fizeste, que abordo muitos estilos musicais durante a minha vida, como é que eu vejo isso, ou se a minha personalidade muda quando mudo de estilo, ou não sei o quê. Repara, eu tive a oportunidade de entrevistar com o Jorge Marrete, os maiores compositores do século XX, o Stockhausen entrevistámos 2 vezes, 3 horas cada entrevista, tenho em vídeo, o Xenakis, o Steve Reich, Robert Ashley, o Terry Riley, o Berio e o Xenakis, por exemplo, nunca mais me esquece quando foi uma pergunta que era como é que ele via a música jazz, o rock, essas coisas assim. E eu nunca mais me esqueço a resposta dele: a música é como um comboio. E então na locomotiva na frente estão os inventores e os que descobrem as grandes invenções da música, portanto está a música erudita, ou seja, está ele e o Stockhausen, e na altura, não é? Estaria ele, era a locomotiva, eram os que inventavam a coisa, não é? E depois havia as outras carruagens, o jazz, o rock, a música ligeira, a música comercial. Em Portugal seria até chegar à última carruagem, seria os Pimba, por exemplo, ou assim. Se isso fosse verdade, então todos os compositores de música erudita, não é? Chama-se ou o termo que quiserem dizer, clássica, contemporânea, seja lá o que for, todos esses compositores eram excelentes e estavam na frente, na vanguarda lá da locomotiva, não é? E depois, os outros, como não são tão bons, estavam no jazz, depois os outros ainda não sabiam menos, estavam no rock, e parece que havia cá assim uma classe, está a ver? E isso não é verdade de maneira nenhuma, como se pode pegar num exemplo muito simples, que é, na música erudita, como no jazz, como no rock, como na pop, como no punk, como seja o que for, há músicos melhores e músicos piores, não é? Portanto, um músico suficiente ou mau da música erudita não pode ser melhor do que o melhor do jazz. Ou seja, só para dar um exemplo, vamos pegar num compositor de jazz, Thelonious Monk. Thelonious Monk, nós ouvimos 3 segundos do Thelonious Monk a tocar piano e sabemos que é o Thelonious Monk. Ora, desde o Beethoven na música clássica, que o intuito é ter-se uma linguagem própria e que se reconheça Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, Schoenberg, pronto, não é? É esse o interesse. Então, se é esse o interesse, eu ouço 3 segundos de Monk e sei que é Monk. Eu ouço 5 segundos de Jimi Hendrix e sei que é o Jimi Hendrix. Portanto, conseguem isso de uma forma igualzinha à do Beethoven e à do coisa. Portanto, para mim, o compositor que consegue isso, como o Thelonious Monk, é um compositor que por acaso é do jazz, como podia ser minimal, serial, espectral, seja lá o que for. Por isso eu não distingo que o erro nessa coisa de ver o comboio
é que o problema é que eu talvez começasse a concordar mais um bocadinho se na locomotiva fosse um da música erudita, um do rock, um do jazz, e depois estava até um do folk, e um de DJ, e um punk, e um não sei o quê, aí já, e depois nos outros, claro que se diz assim, e quem é que vai fazer essa categorização? Então não se fala em comboio nenhum, fala-se em música, e boa música é uma música em qualquer estilo musical. De certeza absoluta que aquele toy, por exemplo, que nós falamos cá, dizemos música pimba, o toy de certeza que é muito mais competente, porque consegue fazer um hit musical, por exemplo, que é escutado em Portugal inteiro e até mesmo no estrangeiro. Uma das coisas que fez ultimamente até ultrapassou Portugal e até já no estrangeiro se ouve. Uma pessoa que consegue isso, de certeza que é muito mais competente, se formos analisar como músico e os seus objetivos de criar uma coisa, do que se calhar uma série de medíocres de pessoas que acham que são compositores de jazz ou da música erudita, etc, etc. Não? Ou mesmo do rock, que os rock consideram se calhar o Pimba uma coisa, epá, que nojo, nem fales nisso. Mas depois, quando são as queimas das fitas, nos anos 70 e 80, quando era as festas assim, ia tocar o António Pinho Vargas, Ensemble, e o Ronquial, e o Carlos Ginger, o Flux, não sei o quê, o Anarbanda, não sei o quê, o Stelecto. Hoje já não é bem assim. Ou seja, eles parece que há uma série de umas pessoas de juventude assim, académica, que acho que devem usar aquela máxima que é que os editores, aquilo que o Zappa criticava nos editores musicais. Uma vez perguntaram, então você, o que é que pensa quando você começou nos anos 60, aqueles velhos carecas de charuto, vocês tinham problemas com ele? E ele diz assim, bem, problemas talvez tivéssemos, mas é muito pior agora, porque repara, de antes era um velho careca de charuto que ele próprio dizia, eu não percebo nada disto, aparecem estes gajos de cabelo comprido e não sei o quê, a dizer que tem uma banda com um nome esquisito, não sei o quê, e eu ouço, não percebo nada daquilo. Então o que é que ele fazia? Editava. Ele não sabia, editava. Se vendesse, continuava a editar. Se não vendesse, não editava mais, mas ao menos dava a chance de editar. Hoje, diz o Zappa, temos os IUPs que são contratados a ARs para estarem em editoras, como sendo os conhecedores do gosto, do que é que coisa, não é? E então chega lá a banda para editar e esse editor diz assim, não é o que estamos à procura. Como se ele soube, ou então não é isso que o povo quer. Essa frase também assim que é, já dentro dos Salazar, que é, não é isso que o povo quer. Se obedecermos essa máxima de não é isso que o povo quer, o povo nunca vai ouvir nem ver nada na vida, nunca é o que o povo quer. E o que é engraçado é quem é que determina o que é que o povo quer ou não quer. A prova concreta que o povo quer coisas diferentes são os telectos. Os telectos andaram a tocar por todas as aldeias e vilas, assim, além dos concertos extraordinários que demos em sítios fantásticos de todo o mundo e assim, tocávamos em Covilhã, na Guarda, em Viseu, não sei onde, e às vezes associações ou clubes ou coisas marginais, assim, não sei o quê. Fosse onde fosse, no fim as pessoas vinham falar connosco, vinham perguntar o que é que viram, o que é que ouviram, o que é, vinham ver os instrumentos, nunca fomos assim apepados, tipo, estarmos a tocar e vai-te embora, qualquer coisa, nunca aconteceu, podia ter acontecido em 30 anos, centenas, milhares de concertos, podia ter acontecido perfeitamente, nunca aconteceu, pelo contrário, sempre altas recepções, as pessoas querem vir e perguntar. Porquê? Porque é precisamente o contrário, as pessoas, acho eu, estão fartas da mesma coisa, de estarem sempre impingidas com a mesma história. Olha, eu relativamente à analogia do comboio, diria que os Xenakis têm o que se chama uma interpretação univetorial. E a música, na realidade, evolui multivetorialmente. Portanto, tem muito pouco sentido que haja chefes da evolução, que na realidade, em grande parte, o que é que são? São chefes de estética, são chefes da dificuldade da composição musical, das novas técnicas.
porque no meio disto tudo há o canon, não é? Por exemplo, uma pessoa, eu chegava nos anos 80 e comprava um livro que era História da Música Ocidental. E sabes como é que era a história da música ocidental nos anos 80, por exemplo? Era um livro de 600 páginas, não é? Em que as primeiras 8 era para dizer que havia música no mundo, assim, os chineses fazem música, os japoneses têm o gagaku, os indianos têm o raga e os africanos a polirritmia, e acabava. E depois eram 561 páginas, desde o Padracada gregoriano até ao Schoenberg, e depois a música contemporânea do século XX, assim, o Stockhausen, o Schenak, não sei o quê, era assim as últimas 10 páginas, assim no máximo, está a ver? E se abordasse o rock e o jazz, seria 2 páginas e meia para o jazz e 1 página para o rock, que seria qualquer coisa do género. E o pop rock surge nos anos 60, os Beatles e os Rolling Stones. Pronto, isto era a musicologia, era o livro que compravas da história da música ocidental. E assim. Sim, mas tu próprio já disseste que felizmente no ano 2000, obras já ultrapassou, porque felizmente, por exemplo, no ano 2000, o Jean-Jacques Nattier, o etnomusicólogo, cria 5 volumes, para aí de 1000 e tal páginas cada um, não é? E aí sim, já não só não é cronológico, não é aquele género de começarmos no século X ou não sei o quê e acabar, não, é por temas. Logo no primeiro volume aborda a música do mundo e depois pode abordar, por exemplo, a música no período nazi, qualquer coisa no período soviético, é por temas. Mas, por exemplo, isto para dizer, quando chega ao jazz, já são, por exemplo, 780 páginas de jazz, não é? E já são, por exemplo, 650 páginas de rock, foi evoluindo, mas ainda continua-se a funcionar muito e a classificar as pessoas e os estilos musicais como se fosse uma pirâmide em que de repente está aqui estes aqui que são os sérios e os que sabem e que escrevem, e depois há os outros assim por ali abaixo. Pois é uma visão hierárquica da música, não é? É uma visão hierárquica da música e que impede, digamos, a sua leitura como forma de expressão, seja forma de expressão de comunidades, seja forma de expressão pessoal. Não digo que não. Eu, felizmente, conheço histórias da música, e mesmo já bastante antigas, que não desdenham a tradição não ocidental. Nomeadamente porque a tradição chinesa e indiana, por exemplo, são muito difíceis de esquecer, não é? E depois chegavam ao rock e ao jazz? Essas? Não, essas não chegavam ao rock e ao jazz. Não. O problema para mim é a questão do canon. Por exemplo, felizmente está a acontecer coisas como, por exemplo, a história da música ou a história da pintura das mulheres, nas mulheres, a história da música também, as mulheres, por exemplo. Nós hoje sabemos coisas que, por exemplo, quase todas as histórias da música ocidental começavam a dizer que o Macho foi o primeiro compositor, ou seria o primeiro compositor, era o Macho, ou não sei o quê, ou não sei o que mais. Quando? Pronto, assim, quando se calhar antes, ou se calhar não, quando antes, a Hildegard von Bingen, por exemplo, compunha e escrevia o nome, e punha o nome e escrevia aquelas coisas de uma forma que eu por exemplo, canto gregoriano, eu ouço e, entre aspas, parecem-me todos iguais, não é? Eu estou a exagerar propositadamente. Ouço dela e reconheço quase imediatamente que é ela, e dizer, olha, isto é o Carlos Bing, mais do que quase, se calhar, outro compositor masculino. Claro. Por isso, mas também deve ajudar o facto de depois serem mulheres a cantar. Sim, mas também há versões, não é? Sim, mas há outras versões, mas eu estava a falar mais às escalas, aos intervalos, acho que mesmo escutado por homens. Ela é reconhecível, tem um estilo reconhecível. E na pintura, e na ciência, na medicina, no estudo das plantas, era uma pessoa. Por exemplo, também sabemos que a Alma Mahler, por exemplo, a mulher do Mahler, não é? Escrevia, era compositora, não é? E há aquela famosa carta do Mahler, um dia entrou lá um compositor amigo dele e ela mostrou, olha, está aqui uma peça minha
Tu nunca mais me envergonhas, então vais mostrar uma coisa ao compositor que é a coisa mais machista e mais coisa. E, portanto, sabemos também que, por exemplo, no caso das mulheres, existiram e criaram, mas temos que as ir buscar quase como no trabalho arqueológico ou não sei o quê. Pois, temos que as reintroduzir na história da arte. É música não escrita. Porque as expulsámos, porque as sociedades patriarcais expulsaram-nas, sem a mínima dúvida, menorizaram-nas. Pouco a pouco começamos a saber mais, não é? De mulheres pintoras, do Renascimento, do período barroco, as compositoras que estiveram escondidas muitas vezes à sombra de outros compositores, isso sem dúvida que estamos num momento de revisão ou de recompreensão histórica. Mas eu disse mulheres, mas mesmo estou a falar de compositores e em geral, porque, por exemplo, estava tudo muito, parece tudo muito preto no branco, assim, nos livros de história. Se fores a ver os nomes, por exemplo, no século XX, os nomes dos compositores quase pegas num, pegas no outro, e logicamente, aparentemente, são quase sempre os mesmos. Está lá aqui, por exemplo, século XX, Stockhausen, Boulez, Schenak, Kagel, Ligeti, pronto. E está esses nomes assim, não é? E ao ponto de me dizer coisas que durante anos, décadas, cheguei a dizer o meu compositor preferido é o Stockhausen, e outro dizia não, o Boulez, não, o Stockhausen, não, o Ligeti é que... Pronto. Mas andávamos sempre naquela coisa. Por exemplo, se hoje me fizesse essa pergunta, qual é o compositor que tu mais aprecias do século XX? Por exemplo, eu não só já tinha dúvida, mais dificuldade em dizer um nome, claro, não é? Mas como de certeza que já não eram aqueles que eu dizia há uns tempos atrás, porque eram os que eu conhecia ou dizia. Por exemplo, hoje se calhar já dizia um nome como Avet Terterian, que eu, por exemplo, quase ninguém se calhar conhece. Arménio, não é? Sim, por exemplo, tem 9 sinfonias, ou 10, agora já me estou a lembrar bem, e qualquer uma delas é uma coisa inacreditável, que eu não consigo sequer explicar. Parece que a única forma de eu explicar, de ouvir uma sinfonia do Terterian faz conta que fui a um planeta e eles por acaso nesse planeta também faziam música e de repente ia assistir a um concerto de um extraterrestre compositor, não é? Por uma orquestra de extraterrestres, e era aquilo. Porquê? E estes eram gajos que estiveram completamente isolados por causa da URSS, não é? Estiveram completamente isolados, não havia discos, se quisessem ouvir música tinha que ser umas cassetes, as partituras nos cavalos, eles sabiam lá quem era o último trabalho de Stockhausen, ou o último trabalho de não sei quem, ou não sei quê, e lá estavam no mundo deles, não é? A fazer... Pois, um vetor de evolução diferente, e de repente tu ouves aquilo e dizes assim, este gajo é influenciado por quem? Isto eu nunca ouvi nada parecido ou similar ao que estou a escutar. Estás a ver? Não há, dizer, não se pode, não se aponta assim, aqui é um bocado de Ligeti, esta orquestração é Stockhausen, não, isto é mais... Qualquer! Aquilo é extraterrestre do princípio ao fim, e não é só ele, é uma série de músicos da URSS, e não só de outras regiões, e que uma editora começou a editar as obras dele, Korndorff, por exemplo, acho que é Nikolai Korndorff, mas são uma série deles, e todos eles extraordinários, mas pronto, escolhi o Avet Terterian por causa das sinfonias e porque realmente cada uma delas é uma coisa, fica-se assim estilo... Por exemplo, a Sinfonia número 3, os primeiros para aí 10 minutos é só percussão e com uma violência e tarolas e bombos e é uma coisa impressionante, assim, quase parece uma coisa de free jazz, um solo de bateria de free jazz, mas só por uma orquestra, uma coisa impressionante. Ok, vou aproveitar para ouvir isso. Tá e bom. Entretanto, eu já tinha tomado nota desses nomes que já referiste em entrevistas anteriores. A última questão que eu te levantava é uma que tem que ver com a tua relação com a guitarra. Eu sei que tu vieste do rock,
Contudo, desenvolves-te no âmbito de músicas bastante diversas, onde, onde acabaste de criar também um espaço para a guitarra, mas não descurando de todo ainda a gramática rock, ou melhor diria eu, a sonoridade do rock que a guitarra tem. Eu sou, por exemplo, sou mais conhecido por ser guitarrista e é assim que aparece nos currículos de algum guitarrista, etc, etc, etc. Mas, por exemplo, se forem ver as peças que eu escrevi para guitarra, deve ser tipo só uma para guitarra solo e depois vai umas 3 ou 4 em que aparece a guitarra, seja no contexto orquestral ou guitarra e flauta, ou seja, eu só escrevi na vida uma peça para guitarra, naquele sentido da notação clássica ocidental e assim. Ora, parece um paradoxo. Normalmente, por exemplo, os pianistas escrevem muito para piano, quer dizer, se fosse violinista escrevia para violino, e eu sou guitarrista e só escrevi uma peça, aparentemente, que me recordo assim para guitarra, ou talvez 2, ou 3, não interessa. Quando, por exemplo, tenho para aí umas 10 ou 11 para piano solo, ou tenho para aí 3 para flauta solo, ou 5 para flauta solo, ou tenho 4 quartetos de corda, quer dizer, uma série de instrumentos, porque eu nunca pensei até se calhar escrever para eles como trombone ou assim, e tenho mais peças para trombone do que para guitarra, que é o instrumento que eu toco. Nem eu próprio entendo muito bem este fenómeno. Talvez se tivesse que dar uma explicação a minha técnica de tocar guitarra é muito maior do que a de escrita para conseguir captar aquilo que eu estou a fazer. Eu acho que o problema é um bocado esse. É assim, as coisas que eu quereria escrever, ainda não tenho se calhar a técnica de escrita necessária ao fim destes anos todos para conseguir, talvez, ou então uma preguiça para saber o trabalho que aquilo me ia dar escrever. Eu para escrever se calhar 10 segundos, por exemplo, para escrever os 3 segundos do cacarejar da galinha do Syd Barrett com a guitarra nos Pink Floyd, se calhar podia estar 3 meses para perceber como é que explicava ao guitarrista como é que se tira aquele som da guitarra, ok? E se calhar isso faz-me desistir de escrever para guitarra, isso por um lado. Por outro lado, sinto a necessidade de editar qualquer coisa porque acho que estou a trazer mais qualquer coisa para a história da guitarra ou da música para guitarra, ou peça. Isso sim, mas por exemplo, às vezes não é assim tão simples assim. Por exemplo, eu fiz um solo de guitarra, o meu primeiro solo de guitarra gravado, registado, é em 84, 85, no álbum Rosa Cruz. Porquê? Porque de um lado é o Jorge Lima Barreto, o lado A, o lado B, já não lembro, e eu também no outro lado sou eu a tocar guitarra e guitarra. E é um solo, uma composições dentro do minimalismo, não é? Do minimal. Mas, por exemplo, X anos depois, décadas, não é? Quase, em 2000 editamos o álbum Solos, que era um CD o Jorge e o CD eu. E faço um CD de chamada improvisação não idiomática, que é um termo absolutamente, pode ser interessante para se classificar e para se perceber um certo tipo de improvisação, mas que está errado desde o momento em que se o inventou, porque não há nada que seja não idiomático na música improvisada, porque, para já, a música improvisada surge com influências da música contemporânea que existia no século XX e do free jazz e assim. Portanto, vinha do idioma do free jazz e do idioma da música vanguarda contemporânea. E, em segundo lugar, mesmo que fosse não idiomática, passava a ser a música com o idioma que não tem idioma. Portanto, passava a ser idiomática no sentido que não tinha, a característica era não ter idioma. Ora, a prova que não é verdade se agora puser 20 segundos de música improvisada do Derek Bailey, por exemplo, a tocar guitarra, as pessoas ao fim de 5 segundos, quem tiver entendido minimamente na música de vanguarda e assim, sabe que aquilo é música improvisada. E, como diz que eu digo, é punk, é rock, é jazz rock, é free jazz.
é não sei o quê, também se diz que é música improvisada. Portanto, é porque há um estilo, é porque há qualquer coisa, há um idioma que nos faz, não é? Mas pronto. Pois, eu sempre pensei que esse termo tivesse mais que ver com para afastar das improvisações que estão É, dentro da é, tradição é, do jazz, da música mas não indiana, deixa de até estar mesmo da errado, rock. mas não deixa de estar errado. Sim, Aliás, a pessoa que o inventou, que foi o Derek Bailey, que escreveu no livro Improvisation, utilizou a primeira vez esse termo no idiomático, precisamente para se separar da música improvisada indiana, ou improvisação no rock, ou improvisação no jazz, para distanciar disso. Ele próprio, quando fez o prefácio ao livro dele, tipo 10 anos depois ou 15 anos depois, começa no prefácio a dizer que a partir do momento em que disse que aquilo era no idiomático, tornou-se o sim. idioma e portanto deixava de o ser por si, mas pronto. É um termo que se Mas, destrói a si próprio. mas isto para concluir que eu pensava, quando fiz esse disco, pensava que dificilmente ia inventar algo de novo na guitarra em vida, sabe eu, que me fizesse fazer outro disco de guitarra solo. E, por exemplo, isso aconteceu em 2017 com o meu projeto Vitor Rua e Metaphysical Angel, em que é sempre um disco, há 2 discos. Um é as composições em guitarra e o outro as composições com ensemble de jazz. E este de guitarra, se diz, é o álbum todo é de guitarra, e por exemplo eu ouvi e imediatamente percebi que tinha criado ali uma coisa nova qualquer, e em que já muitos compositores, por exemplo, usavam na horizontalidade a mudança de tipologia musical, como o Zorn ou o Zappa, tipo 3 segundos de jazz, 5 segundos de country folk, 4 segundos de blues, Sim. 10 segundos, como o Zorn Zorn. particularmente, sim, Não, sim, o sim. Zappa fazia isso antes em grande. 3 minutos de bolero, 2 minutos de jazz, 2 minutos de punk, 2 minutos de não sei o quê. E o Mas o outro, Zorn o Zorn, em mudava vez de as 2 minutos, mudanças usava mais 2 depressa. segundos. Pronto. A diferença foi essa. Mas ambos faziam isso. Mas faziam isso na horizontalidade. Ou seja, através do tempo. 10 segundos de uma coisa, 30 segundos de outra, 5 segundos de outra, 1 minuto de outra, etc. Enquanto que eu, por exemplo, neste projeto que faço, é uma coisa que nunca tinha visto, que é layers de improvisações, como na improvisação total é o primeiro take, mas improvisações dentro de idiomáticas, ou seja, por exemplo, vamos supor, vou exagerar, a primeira improvisação tem um toque de blues, a seguir gravo uma outra pista de guitarra sem ouvir a que gravei anteriormente, não a quero ouvir para nada, e toco mais assim como se fosse jazz. E depois, sem ouvir nenhuma das duas, gravo outro take, que só sei os minutos que começa e o minuto que acaba, né? E gravo outra guitarra numa coisa mais de improvisada, a tal chamada improvisada no idioma. E depois, para terminar, que não era o caso, normalmente eram até 8 guitarras e 8 estilos diferentes, já viste? Era ao mesmo tempo, estás a ouvir uma guitarra, eu vou exagerar para as pessoas perceberem, mas uma guitarra a tocar jazz, ao mesmo tempo outra guitarra a tocar heavy metal, thrash metal, outra guitarra a tocar fado e outra a tocar flamenco. Pronto. Agora, isto é uma espécie de um exagero de uma coisa que na realidade aconteceu, ou seja, eu fazia esses takes e de repente não só horizontalmente eles mudavam também de estilo como os outros compositores, como ao mesmo tempo estávamos a ouvir vários estilos, a ver, musicais em simultâneo. E isso, por exemplo, não conhecia nem conheço ainda ninguém que tenha feito algo similar, por exemplo. Bom, não deve ser fácil para o ouvinte que tem que estar a ouvir individualmente cada um dos fios da música, não é? Mas não precisa de... Não precisa, para se ouvir, basta-se ouvir, não é preciso texto, nem instruções. Nesse texto, num texto que saiu depois no segundo disco de Metaphysical Angel, que até foi traduzido pelo Chris Cutler, o que eu pretendia dizer é, aquela técnica que eu utilizei para criar a obra de guitarra solo, depois logo na mesma altura utilizei para fazer para o ensemble de jazz, chamamos assim. Mas já utilizei em pop, num trabalho que fiz recentemente
com um grupo que criei, que era o Fabulous Flower Collective, que foi editado recentemente também nessas plataformas musicais, que era uma homenagem aos Beatles, por exemplo, que chama-se mesmo Beatles The Last Album, é o nome do disco, e já utilizei numa ópera e posso utilizar em qualquer formação, essa técnica pode ser usada em qualquer formação e assim. Agora, o que eu estava a tentar dizer é que aquilo que eu pensei, quando eu fiz aquele álbum em 2000 na guitarra, pensei que já dificilmente iria encontrar algo para trazer de novo. E depois... encontrei. Mas, e agora estou naquele dilema, será que vou encontrar outra vez qualquer coisa de novo? Mas o que é engraçado é que, muitas vezes, essa coisa de novo não é uma coisa nova, mas sim uma coisa antiga. Repara bem, quando foi editado em 2011 o disco Heavy Metal, solo guitarra, não é? Esse disco é de 99. Ou seja, em 2011 saiu um solo de guitarra meu que eu tinha gravado e feito em 1999. Depois, a seguir a esse, em 2014, ou assim, ou 13 ou 14, sai um novo álbum de guitarra meu que se chama Off Melancholy. E é o novo disco de guitarra. Sabes de que data é? De 91. E agora estou a sair coisas minhas de 75, que era uma cassete que o Orlando dos Kingfishers tinha, e o Alan Mesquita fez o favor de me entregar a mim. Tem lá uns solos de sintetizador e assim, e que saíram agora também num trabalho que tem obras de 75 a 94 de eletrónico. Por exemplo, eu não sei se esta entrevista, eu acho que a Paula tinha-me falado que também teria, de certa forma, a ver com o impacto da pandemia, por exemplo, de que forma é que este período da pandemia me poderá ter afetado ou não, ou de que forma é que isso... Mas como essa questão te vai ser colocada pela Paula Guerra na segunda parte desta entrevista, que aliás já vai um pouco longa, acho que ficamos por aqui. Vítor, muito obrigado pela tua presença. Nada, foi um prazer. Um abraço. Está na maior. Obrigado a todos.